Boa noite a todos e todas, quase boa madrugada, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e a luz do grande arquiteto do universo, que as bênçãos da Jurema Santa e Sagrada, nossa Mãe Divina, abençoe a todos nós. A live que ia ser de 8 horas da noite ficou para agora. Mas antes de começarmos a conversar sobre o livro do Leadbeater, eu quero fazer o sorteio da rifa. A Face Oculta da Mente é o livro que está sendo rifado. Está a rifa em prol da construção do Centro do Mestre Germano. Vou saudando vocês que estão chegando com muita luz, paz e alegria. Aqui, ó, na garrafinha mágica. Vamos ver quem é que vai ser sorteado dessa vez. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui quem foi que ganhou o livro. Número 1 ficou com Antônio Donizete. Meu irmão Antônio Donizete, vou mandar para sua casa, segunda-feira de manhã. Esse livro aqui do Padre Quevedo, viu? A Face Oculta da Mente, Salve Tua Força. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, gratidão total a todos e todas que acompanham os nossos trabalhos, né? De resgate das tradições indígenas do Catimbó Jurema e que apoiam a obra juremeira na face da terra. Que a Jurema Santa e Sagrada triplique em bênçãos na existência de cada um de vocês, cada um e cada uma de vocês. Meu irmão Leonardo, salve tua força. Antes de começarmos a conversar sobre o livro do Leadbeater, eu quero sugerir algumas leituras, tá? Sugeri aqui um livro interessante que eu li há uns 15 anos atrás. Pretendo ler novamente em breve. Um do Geoffrey Hodgson, Os 7 Temperamentos Humanos. Vale a pena dar uma estudada nesse livrinho aqui. Tá? Você encontra no site da Editora Teosófica. Um outro livro interessante aqui do próprio Leadbeater, Os Mestres e a Senda. Esse aqui está na minha lista de leitura, em breve estarei lendo, tá? Mas eu conheço o autor e li alguns textos dele. Acredito que será tão bom quanto os anteriores que eu li. Eu li os Chakras, li Pequena História da Maçonaria e os Sonhos, sobre o qual irei conversar hoje com vocês, tá? Mas aí já vai a sugestão aí, ó, da própria Editora Teosófica. Minha formosura chegou. Amo você, Sidna. E quem mais tá aí? Deixa eu ver. Robson Costa, meu irmão. Salve tua força. Muito grato pela presença. A live que ia ser de 8 da noite ficou de quase meia-noite. Olha só, para quem gosta de ocultismo profundo, para quem quer mergulhar aí nas profundidades, nas zonas abissais do estudo do esoterismo, da antropogênese, da cosmogênese, tá? Das estruturas organizacionais do universo. Vou sugerir aqui um livro antigo, relativamente antigo, publicado pela Editora 3 em 1973, da autoria de um ocultista português. Tá? O nome do cara é Figanieri, eu acho que é assim que se pronuncia. Submundo, Mundo e Supramundo, para quem gosta de quebrar a cabeça com as ciências ocultas, tá? Dá pesada, é um livro muito bom, assim. Dá pesada que eu quero dizer não é que é ruim, que fala de maldade, não é, porque é profundo. Matemática e filosofia oculta, para quem gosta. Dá um trabalhinho para digerir, benza a Deus para não murchar. Bem, eu quero conversar um pouquinho com vocês agora sobre um livro que é de autoria de um dos grandes teosofistas da história, tá? Da humanidade.
Eu particularmente gosto muito do que ele escreve, tá? Admiro muito a obra dele, do que eu conheço, tá? É o Charles Webster Leadbeater. Esse camarada que nasceu na Inglaterra em 1847 e desencarnou na Austrália em 1934, que foi um sacerdote anglicano, depois se tornou bispo da Igreja Católica Liberal e é uma das sumidades da teosofia. Deixa eu ver o que é que o irmão colocou aqui, o Tiago. Qual a diferença entre um sonho que revela nossos sentimentos, sonho que espíritos aparecem, sonhos, revelações? Preciso estudar sobre, mas eu separei nesses 3 tópicos daqui que vivenciais. Pode responder só quando for oportuno na live. Bem, eu acredito que essa live vai ser esclarecedora e trará algumas reflexões e alguns pontos de vista que poderão lançar luz sobre essas questões que você colocou, meu irmão. De antemão, deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre o livro Os Sonhos, o que são e quais as suas causas. Também publicado pela editora Teosófica. Fininho, mas riquíssimo em conhecimento. Tá? Eu li esse livro, é a 3ª vez que eu estudo esse livro. 3ª ou 4ª vez. Há uns 15 anos atrás eu me deparei com ele, justamente na época em que eu estava passando por umas experiências oníricas. Algumas experiências que podem ser consideradas desdobramento astral, tá? Outras que podem ser consideradas sonhos premonitórios ou visões verdadeiras. E esse livro, justamente quando eu estava refletindo sobre esses sonhos, surgiu. Encontrei ele na estante de uma livraria antiga que não existe mais, chamada Pote Livros, era uma rede de livros aqui no Rio Grande do Norte. E gostei muito de ter estudado. Ouço muito falar sobre você. O Valdir e a Kelly falam muito sobre seus ensinamentos. Salve sua força, salve a nossa força. É o Rômulo Kadosh. Aí um xará, Rômulo, salve tua força. Kadosh, Santo, Rômulo Santo. Então temos aí o Rômulo Santo e o Rômulo Angélico. Que Deus nos ilumine e abençoe em nossas jornadas. Viva! Então é o seguinte, minha gente. O livro é muito importante e traz diversos ensinamentos para além do esperado pelo título, tá? Para além do que o título nos leva a esperar. E é o seguinte, vou tentar ser objetivo, fiz aqui umas anotações e vou tentar transmiti-las para vocês comentando-as. Tá certo? Eu fiz um fichamento desse livro, né? Eu já o havia lido, como eu falei ainda há pouco, bem antes. Mas dessa vez eu fiz um fichamento porque dias atrás eu conversei com o Charles Boeira, salve tua força, meu irmão Charles, que foi quem me presenteou com esse livro dessa vez, tá? Que é um irmão da Sociedade Teosófica. E fiz um fichamento porque, tanto para fomentar, alimentar o diálogo que eu realizei com o irmão Charles, tá? Como para guardar isso aqui, porque é uma coisa que vale a pena, né? Então é um livro que eu sugiro, inclusive, aos estudantes de psicologia, de modo especial para quem gosta de psicologia junguiana, certo? Eu sugiro tanto a leitura desse livro aqui, Os Sonhos, o que são e quais as suas causas, como um outro livro que, obviamente, é muito mais complexo que esse aqui, né? É Os Yoga Sutras de Patanjali, tá? Para quem estuda psicologia, para quem quer compreender a mente humana e, em particular, quem quer identificar mais ou menos ali os mecanismos do sonho, tá? Vale a pena estudar esses livros. Então, vamos lá. Os sonhos, o que são e quais as suas causas. O autor, o Leadbeater, utilizou um método, tá? Para tentar compreender o que são os sonhos e o que os causa. Tanto para tentar compreender os sonhos em si e seus mecanismos, né, como é que eles funcionam, como para apresentar de modo didático suas conclusões aos investigadores, tá, dos mundos, das ciências ditas ocultas. Então é o seguinte, qual foi o método que ele utilizou? Primeiro, ele procurou considerar os mecanismos físico, etérico e astral, por meio dos quais as impressões são transmitidas à consciência. E aí vamos lembrando,
de acordo não só com a teosofia, mas com outras escolas de pensamento. O organismo integral de cada um de nós, de cada ser humano, é composto por alguns corpos. Em linhas gerais, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, antes de chegarmos nos corpos mais sutis que esses. Tá? Então, como é que as impressões são transmitidas à consciência à medida que as impressões alcançam o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral? Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, o Leadbeater procurou ver como a consciência afeta e usa esse mecanismo dos diversos corpos, à medida que as informações, ao passarem por esses corpos, a alcançam. Terceiro ponto, o Leadbeater procurou tomar nota do estado de consciência e de seu mecanismo durante o sono. Tá? Como a consciência se comporta durante o sono. E por último, investigar como são produzidos os vários tipos de sonho. Essa talvez seja a parte mais interessante. E aí é legal começar o livro deixando claro aqui um ponto que ele coloca lá no finalzinho de seu estudo. Uma coisa que ele deixa claro aqui, que é o seguinte: vemos que se alguém deseja ter em sua consciência de vigília os frutos do que seu ego aprendeu durante o sono, é absolutamente necessário adquirir o domínio de seus pensamentos, subjugar todas as paixões inferiores e sintonizar sua mente com coisas nobres. Então vejam bem, segundo o autor, para que nós possamos aprender com os sonhos, nós precisamos adquirir o domínio de nossos pensamentos, subjugar nossas paixões inferiores e sintonizar nossas mentes com coisas nobres. Está aí uma sugestão para que esse estado possa vir a ser alcançado, é a prática da meditação. Tá? Mas em linhas gerais, o autor procura abordar a explicação dos fenômenos dos sonhos à luz das investigações teosóficas. Certo? Então, é disso que, em linhas gerais, o livro trata. Trata de nos transmitir uma explicação dos fenômenos dos sonhos conforme os resultados obtidos pelas investigações teosóficas. Então, logo no início, né, no início do livro, o autor cita a importância, o quão importante é para o sonhador como um indivíduo que sonha e busca compreender os sonhos, e busca aprender com eles, compreender o que eles estão tentando transmitir à nossa consciência. Tá? É importante que o sonhador, que o indivíduo se alimente bem, respire bem e oxigene o lugar em que ele dorme. Por que isso, minha gente? Porque qualquer alteração em nosso organismo físico, qualquer alteração em nosso psiquismo, qualquer alteração emocional pode condicionar o tipo de sonho e o modo como ele será recebido pela consciência. Tá? Então, se o indivíduo não se alimenta bem, não respira bem, não pratica pranayama, exercícios respiratórios, tá? E dorme em locais por onde não há circulação de oxigênio, é isso que ele fala logo no começo do livro, é muito possível que ele tenha pesadelos ou sonhos confusos. Tá certo? Se ocorrer alguma alteração, por exemplo, sanguínea, alguma alteração em um processo digestivo, durante o sono, os sonhos podem ser turbulentos. Tá? Isso de início ele já dá esse toque. Certo? Então, vejam bem, ainda há pouco eu falei para vocês que, de acordo com o Leadbeater, e de acordo com
os ensinamentos teosóficos e de outras escolas, nós temos não apenas um corpo físico e uma mente, tá? Mas temos um corpo físico, um duplo etérico, temos um corpo astral que se subdivide em astral inferior e astral superior, que é o veículo das emoções, paixões e desejos. Temos um corpo mental que está subdividido em corpo mental concreto e corpo mental abstrato, tá? Antes de chegarmos a níveis mais sutis de estruturas fisiológicas, porque também são compostas de matéria, tá? O corpo mental também é matéria, o corpo astral também é matéria, o duplo etérico também é matéria. Matéria em vibrações distintas. Quanto mais rápida for a vibração das partículas de um corpo, mais sutil ele será, tá? Mas ainda é matéria, tá certo? Então, analisando primeiramente o duplo etérico, seguindo a ordem que o autor dá, à medida que vai desenvolvendo sua tese sobre os sonhos, tá? Primeira coisa que ele informa é que o duplo etérico também possui um cérebro, certo? Esse cérebro, obviamente, capta as informações, tanto internas quanto externas, de um modo distinto do cérebro físico, puramente físico, quero dizer mais denso, tá? Mas o duplo etérico também possui um cérebro. Um outro ponto importante que ele nos traz sobre o duplo etérico, quando ele aborda a questão do duplo etérico, tá? Ele cita a expressão ego, certo? Ele passa de vez em quando, em diversos momentos no livro, ele fala sobre o ego. Por exemplo, ele vai dizer que quanto mais livre for o ego, maiores serão os poderes que o ego terá ao seu dispor para se movimentar quando o indivíduo estiver dormindo. E isso pode proporcionar sonhos mais ou menos lúcidos, mais ou menos compreensíveis pela consciência. Agora, vale salientar, o ego, de acordo com o ponto de vista teosófico, é diferente do ego do ponto de vista psicanalítico. Tá? O ego, conforme o ponto de vista da teosofia, o ego é a alma imortal individual. Tá? O que a teosofia chama de ego superior, na verdade, ego superior é o Atma, ou seja, Deus interno. Tá? É distinto do que a psicologia moderna nos traz como explicação para a palavra ego. Tá? O ego teosófico é um eu superior. Tá? O ego, conforme a psicologia moderna compreende, dentro de uma abordagem teosófica, nada mais seria que a personalidade mortal, tá? A personalidade transitória, certo? Então, quando eu utilizar a palavra ego a partir de agora, eu estou utilizando dentro do viés teosófico, ego como eu superior, tá? Resumindo a história, certo? Outra informação interessante que ele nos traz sobre o duplo etérico é que o duplo etérico é o prana, ou seja, o duplo etérico é composto de prana. E o que é prana? É a força vital que nos é transmitida de modo especial através do ar que respiramos. Ar que está impregnado de luz solar. Então compreenda o prana como... Estou falando de modo bem objetivo e resumido, tá? Compreenda o prana como uma energia, uma força que provém do Sol, em linhas gerais, que impregna o ar que respiramos, independente de ser dia ou noite. Obviamente, há momentos do dia em que a quantidade de prana no ar é muito pequena, e há momentos em que a quantidade de prana no ar é muito alta, certo? Mas o que fortalece o duplo etérico de um indivíduo é a quantidade de prana que esse indivíduo assimila, a quantidade de prana que o indivíduo absorve. Por isso que o duplo etérico é o prana, segundo a afirmação do Leadbeater. Então, quem quiser ter um duplo etérico, um corpo etérico forte, respire direito. Aprenda a realizar os exercícios de respiração sugeridos, ensinados, por exemplo, pela Fraternidade Rosa Cruz Antiga, pelo Tantra, pelo Yoga. Tá? As obras de Hermógenes, as obras do Caio Miranda são muito boas no que se refere a exercícios respiratórios que podem ser empregados diariamente
por qualquer um de nós. Não leva muito tempo, né? 5 minutos por dia já é um bom tempo num dia que tem 24 horas para a gente fortalecer o nosso duplo etérico, tá certo? Lembrando que o duplo etérico é mais ou menos uma cópia do nosso corpo físico, tá? Outro ponto interessante, ele deixa claro que a matéria etérica, por mais que vibre, os átomos etéricos também formados de matéria, também são materiais, tá? Por mais que vibrem numa frequência mais rápida do que os átomos que compõem a nossa estrutura física densa, tá? Por mais que eles vibrem mais rápido, eles também estão sujeitos ao frio e ao calor. O duplo etérico também sente frio e calor. Vejam bem, essas informações iniciais são importantes para que a gente possa compreender como o mecanismo do sonhar afeta a nossa consciência, tá? Após comentar um pouco sobre o duplo etérico, ele trata do corpo astral, tá certo? O corpo astral, obviamente, matéria vibrando numa frequência ainda mais rápida. É um corpo mais sutil que o corpo etérico, tá? Então ele deixa claro que o corpo astral é mais sensível que o físico e mais sensível que o etérico, certo? E por ser mais sensível que o corpo físico e que o corpo etérico, o corpo astral recebe e responde instantaneamente aos estímulos que vêm de fora, principalmente durante o sono, tá? Ou seja, se de repente você está dormindo e no ambiente em que você dorme, ou aos arredores do ambiente em que você dorme, ocorre alguma turbulência, um barulho, por exemplo, um barulho estranho, o teu corpo astral será mais rapidamente afetado do que o teu corpo etérico e do que o teu corpo físico. Se a impressão vem de dentro, se de repente você dormindo, o teu cérebro físico gera uma imagem, isso pode acontecer, ou o teu ego, tá? O eu superior, busca uma imagem de um plano superior, o teu corpo astral será mais rapidamente afetado por essa imagem, por essa sensação, por esse desejo, seja bom ou ruim. Tá? Da mesma forma, tanto o duplo etérico quanto o corpo astral são constantemente acessados por ondas de desejo, ondas de paixão, formas pensamento, frequências, vibrações, entidades que simplesmente estão transitando pelo ambiente em que você vive. Tá? Estou até adiantando um pouquinho do assunto, mas é interessante que nós tenhamos essas noções, né? Para que a gente possa avançar aí na compreensão do mecanismo do sonhar, na mecânica do sonhar. Certo? Outro ponto interessante aí, após essas breves explanações relacionadas ao duplo etérico e ao corpo astral, o Leadbeater, fala um pouco sobre o ego e sobre o estado, o nível evolutivo, o nível de progresso espiritual que cada um e cada uma deve levar em consideração à medida que estuda o mecanismo do sonhar. Tá? Primeiro ponto aqui, ele coloca que o ego de um homem comum, veja bem, se concentrem, o ego de um homem comum, vítima de uma mente e de paixões descontroladas, é movido por pensamentos e desejos inferiores. Repetindo, o ego de um homem comum, vítima de uma mente e de paixões descontroladas, é movido por pensamentos e desejos inferiores. Consequentemente, no sono, durante o sono, seus corpos agem quase inteiramente por conta própria. Eles são movidos por emoções e formas, pensamento de sua psicosfera. O que é a psicosfera? É o conjunto de emoções e pensamentos que nos envolve. É como se fosse fazendo uma analogia, como se fosse uma atmosfera pessoal, tá? Então, cada um de nós, eu, você, cada um dos que está assistindo esta live, tá? Nós temos psicosferas, o conjunto de emoções e pensamentos que geramos ou que nos alcançam e permanecem conosco por boa parte do tempo de nossas vidas,
forma nossa psicosfera, tá? Dependendo de nosso estágio espiritual, nossa psicosfera vai vibrar em alta. Teremos sempre, ou quase sempre, boas ideias, boas sensações, boas inspirações, ou teremos muitas preocupações, ondas de baixo desejo, de escravidão moral, tá? Nos acessando. Então, repetindo, isso aqui é interessante demais. O ego de um homem comum, tá? Vítima de uma mente e de paixões descontroladas, é movido por pensamentos e desejos inferiores. Consequentemente, no sono, seus corpos agem quase inteiramente por conta própria, movidos por emoções e formas de pensamento de sua psicosfera. Sim, no astral existe muito pensamento, porque veja bem, muitos pensamentos, quero dizer, o plano astral é considerado, em linhas gerais, o plano em que transitam as emoções e desejos. Tá? Um pensamento movido por uma emoção terá no campo mental a sua força e no campo astral o seu veículo. Entende? Um pensamento movido por um desejo, um pensamento movido por uma paixão, um pensamento movido por uma emoção terá sua contraparte astral. Entende? Os planos estão interligados, né? Nós dividimos dessa forma para que a explicação fique mais didática à medida que estudamos. Mas o corpo físico, o duplo etérico, o astral e o mental estão interligados. Um exemplo, se alguém me der uma pancada, eu vou sentir no corpo físico. E essa pancada vai me gerar uma emoção de raiva ou de compaixão, tá? E vai ativar um pensamento. Os corpos estão interligados, os planos também. Da mesma forma, se minha esposa me dá um beijo, esse beijo, que é uma ação, um ato físico, vem carregado de emoção, vem carregado de boa paixão e gera um pensamento. As coisas estão interligadas. Certo? Vamos lá. Então, uma regra. O estágio de progresso espiritual do homem ou da mulher deve ser levado em conta com relação aos sonhos. Tá? Então, de acordo com o nosso progresso espiritual, nossos sonhos poderão ser mais claros ou mais confusos. Certo? Poderão ser difíceis, poderão ser ruins, ou poderão ser bons. Tá? E aí vamos avançando aqui de acordo com o raciocínio do autor. Uma outra coisa que ele deixa claro aqui. Ao adormecer, os princípios superiores no corpo astral quase invariavelmente se ausentam do corpo físico e flutuam perto dele. O que é que ele quer dizer com isso? E aí um parênteses aqui para a gente explanar, tá certo? Quando nós estamos adormecendo e quando de fato estamos começando a mergulhar no estado de sono profundo, ocorre como que um afrouxamento dos corpos. O duplo etérico se afasta um pouco do corpo físico, o corpo astral se solta, se desprende um tanto mais. Um indivíduo que possui uma desenvoltura espiritual, um controle mental e emocional, ele consegue se locomover em corpo astral. Geralmente nós, quando dormimos, já que não temos essa desenvoltura toda, e temos nossos corpos meio que desprendidos um do outro, né? O corpo astral fica ali pertinho do corpo físico, tá? Geralmente é assim. Um outro ponto que ele deixa claro no livro, né? Isso aí já conversamos um pouquinho no começo da live. Alterações no suprimento ou circulação do sangue frequentemente dão origem a sonhos agitados e pesadelos. E aí nós temos uma causa para os pesadelos, tá? Alterações no suprimento ou circulação do sangue. Uma má alimentação pode gerar essas alterações na circulação sanguínea. Uma má digestão, uma preocupação, tá? O hábito de não respirar corretamente, do qual todos nós somos vítimas. Tudo isso pode gerar problemas na circulação sanguínea que terão como consequência sonhos agitados e pesadelos, tá certo? E ele esclarece
ele coloca, via associação de ideias, concretas ou abstratas, podem ocorrer sonhos desconexos, sequências confusas de imagens provenientes do repositório da memória ou de causas ambientes. Essas confusões são produzidas no próprio cérebro físico. Tá? Então vejam bem, aquilo que está presente no ambiente em que dormimos, assim como a nossa bagagem de experiências, de memórias pessoais, podem influenciar o nosso sonhar. Tanto informações, impressões e sensações vindas de fora, como as que carregamos aqui e carregamos em nosso corpo, em nossos corpos. Tá? Tanto aquilo que geramos e produzimos ao longo do dia, como aquilo que nos envolve de fora para dentro pode contribuir com o mecanismo do sonhar. Agora vamos lá, vamos avançando. Aqui eu fiz uma síntese, né, do que o Leadbeater colocou neste livro, os sonhos, o que são e quais as suas causas. Recomendo para todo mundo, viu? Muito bom esse livro, muito amplo. Uma outra informação interessante. Ainda há pouco eu falei que, segundo o Leadbeater, o corpo etérico também tem cérebro. Tá? E aí ele coloca aqui, o cérebro etérico recebe ondas de pensamento dos outros. Tá? Às vezes nem tudo que sonhamos provém de nossa própria experiência de vida. Tá? Às vezes é a experiência dos outros. Nós podemos ser acessados por formas de pensamento de um vizinho, de alguém que dorme no quarto ao lado, de alguém que está dormindo a 50 metros, 100 metros de distância da gente. Vejam bem, existe uma coisa chamada forma-pensamento. Prestem bem atenção. Se alguém, eu, você, qualquer pessoa, passa meia hora, 1 hora por dia, tendo uma ideia recorrente, tá? Um pensamento recorrente, e esse pensamento nos gera felicidade e alegria, nós estamos alimentando um tipo pensamento, uma forma pensamento. De modo semelhante, se nós temos alguma memória ruim, desagradável, algum medo, por exemplo, e esse medo vem à nossa mente várias vezes ao longo do dia e nós o alimentamos com uma emoção ruim, nós estamos da mesma forma gerando uma forma pensamento. Se por acaso nós conseguíssemos superar a dificuldade e esquecêssemos essa forma pensamento, ela se desprenderia de nós. E caso encontrasse alguém que vibrasse num padrão psíquico semelhante ao nosso, ao que vibrávamos antes, essa forma pensamento se agregaria à psicosfera daquele cidadão ou cidadã que pensa de modo semelhante a como pensávamos. Tá? E ele foi acessado por uma forma pensamento. Durante o sono, essa conexão é muito mais fluida. Tá? E vocês, eu, podemos ser acessados por formas de pensamento de outras pessoas. O medo é um problema que precisa ser superado na força do eu sou. Outra coisa, outra informação que ele nos dá, geralmente o corpo astral recebe as mais grosseiras e violentas vibrações de desejo, além de ser muito impressionável. Muito impressionável. Veja bem, ainda há pouco eu falei que, segundo o Leadbeater, segundo a teosofia em si, o corpo astral é o corpo de desejos. Tá? É o corpo em que os desejos e as emoções, boas ou más, altas ou baixas, vibram. Tá certo? Então, assim como o duplo etérico recebe ondas de pensamento, o corpo astral recebe as mais grosseiras e violentas vibrações de desejo. Tá? Exceção à regra, como o próprio autor deixa claro, dependendo do progresso espiritual do indivíduo, essas manifestações grosseiras e violentas de desejo
não o atingem, podem não atingi-lo. Tá? Porque se ele vibra mais alto que as densas vibrações, as vibrações densas passam direto. Vão procurar outro hospedeiro para parasitar. Tá? Um outro ponto é que o ego, ou seja, de acordo com a teosofia, ego e eu superior são equivalentes, tá? O ego nos indivíduos que não avançaram que não avançaram muito, né? Em seu progresso, em sua jornada de progresso espiritual, o ego permanece quase adormecido. Nos indivíduos pouco desenvolvidos espiritualmente, o ego permanece quase adormecido, certo? Então vamos avançando. Que tipo de contato pode ocorrer durante o sono, quando estamos sonhando? Na verdade, o sonho seria uma lembrança de uma experiência ou uma lembrança de um ato, de uma atividade ocorrida durante o sono, tentando ser mais objetivo, seja uma experiência real ou seja uma experiência simbólica, tá? O sonho é, em linhas gerais, o que conseguimos lembrar e aprender de algo que vivenciamos, ou real ou metaforicamente, quando estamos dormindo. Certo? Então, que tipo de experiências podem ocorrer quando estamos dormindo? Podemos visitar lugares e encontrar amigos, estejam esses amigos vivos ou mortos, encarnados ou desencarnados. Podemos encontrar um instrutor espiritual, ou seja, podemos conversar com um mestre espiritual enquanto dormimos. Podemos também dar orientação a alguém. Podemos ser os instrutores de outras pessoas. Podemos interagir com entidades não humanas, como espíritos elementais, devas da floresta, inteligências angélicas, inteligências planetárias e até mesmo entidades maléficas. Tá? Esses são os tipos de experiência que o autor cita, experiências que podem ocorrer com o indivíduo que dorme e sonha. A consciência, isso no caso dos indivíduos com considerável desenvoltura espiritual, a consciência liberada do corpo físico ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Tá? Uma experiência que durante o sonho pode parecer ter durado 30 minutos. Aqui no plano tridimensional, quando despertamos, percebemos que ela não durou mais que 10 segundos. Tá? A noção de tempo e espaço é distinta nos mundos sutis, nos planos sutis de existência. No indivíduo que possui desenvoltura espiritual, o ego se liberta dos liames, dos empecilhos, dos entraves proporcionados pelo corpo físico e pelos corpos que vibram mais densamente. Tá? Ele transcende, de fato, os limites como os conhecemos, os limites geográficos. O indivíduo pode ter uma experiência lúcida em outro país, tá? Em uma outra região, em um outro ambiente. Quando sonhamos com desastres, nossa morte ou sendo morto, que experiência seria? Aí, meu irmão Hélio, salve tua força. Depende do tipo do sonho. Se foi um sonho profético, tá? Mais à frente eu vou tocar nesse ponto. Se foi um sonho profético, é possível que ocorra. Se foi uma visão verdadeira, de fato vai acontecer. Mas se for um sonho simbólico, é importante extrair do sonho simbólico a lição que o sonho quer nos transmitir e não considerar o acontecido no sonho como algo que de fato vai acontecer na vida aqui no plano tridimensional, entende? Um ponto interessante aqui é
que pode ocorrer também com os indivíduos que possuem desenvoltura espiritual avançada é que o ego percebe instantaneamente, tá? Diretamente, qualquer impressão que o cérebro físico receberia. Ele recebe antes, o ego recebe antes. São as faculdades que o eu superior alcança e transmite à consciência dos indivíduos que possuem uma didática, uma prática espiritual que os faça avançar espiritualmente, crescer espiritualmente. Tanto que o Leadbeater diz que os homens, obviamente homens e mulheres, né, que atingiram a continuidade de consciência não sonham. Tá? Eles trabalham o tempo todo nos planos superiores, ou seja, um adepto. Tá? Só para categorizar, quando nós estudamos ciências ocultas, nós utilizamos geralmente o termo mago. Tá? O mago é alguém que tem uma ciência interessante, ele possui conhecimento vasto de ciências ocultas e lida com um monte de coisas, né? Lida com oráculos, lida com magia cerimonial, exorcismos, purificações, mas o adepto é superior ao mago. Adepto é aquele que não está preso, não está limitado ao desejo de desenvolver poderes psíquicos ou mediúnicos. O adepto procura compreender o processo evolutivo e desenvolver, primeiramente, os valores morais mais elevados. O desenvolvimento de uma faculdade psíquica, de um poder mágico, de um poder mediúnico é consequência da evolução moral e espiritual do adepto. Então, um indivíduo, se for um adepto encarnado, tá? Ele trabalha o tempo todo nos planos superiores. Ele não sonha. Ele realiza o tempo todo. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que o irmão colocou. Terei que sair. Certo, meu irmão. Bom descanso. Salve tua força. Sim, eu posso falar, meu irmão, sobre o desdobramento. O que nós chamamos de desdobramento astral é o que acontece quando nós estamos adormecendo ou despertando, tá? Os corpos físico, etérico, astral e mental vão se distanciando consideravelmente um do outro e dependendo do indivíduo ou da situação em que ele se encontre, o corpo astral vai para um outro lugar e a consciência vai junto, tá? Em linhas gerais, o indivíduo dorme, o corpo astral vai embora, vai visitar um amigo, vai trabalhar numa sessão de magia, vai trabalhar na Jurema, vai para uma igreja, vai para uma escola, vai para uma biblioteca e depois retorna. A grande questão é, quando ele retorna, a consciência lembra da experiência ou não? O que vai determinar, o que vai permitir a consciência lembrar da experiência que ocorreu em estado de desdobramento astral é a desenvoltura espiritual do indivíduo, se ele se preparou para isso ou não, entende? Salve tua força, meu irmão Maurício. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Sim, a espiritualidade pode comandar o que nós podemos ver, ouvir ou até... Sim, dependendo do caso, se um mentor espiritual é quem está te levando, ele é quem determina o que você deve vivenciar. Sim, agora há casos de desdobramento em que entidades malignas tentam nos levar para outros lugares. Por isso que é importante estarmos sempre vigilantes. Sempre que possível, nos limpando, tratando do ambiente em que vivemos, realizando rituais de banimento, tá? Que é para esse tipo de entidade não tente nos levar por um desdobramento ruim. Mas vamos lá. Bem, em linhas gerais, a maioria das pessoas, por mais que sejam religiosas, tá? Vão à igreja, vão ao terreiro, vão a um centro, vão a uma mesquita, por mais que sejam religiosas nesse sentido, tá? De estarem comparecendo em lugares de culto, em linhas gerais as pessoas não buscam desenvolver-se espiritualmente.
tá? Não colocam a espiritualidade como um ponto importante em suas vidas, não tratam a espiritualidade como filosofia de vida, certo? Consequentemente, a desenvoltura espiritual é mínima, é muito lenta, né? Em boa parte das pessoas, tá? É por isso que quando nós sonhamos, vejam bem, isso eu estou me referindo, utilizando aqui o termo nós, tá? Me referindo a nós espiritualistas, que estamos estudando sobre ciências ocultas e temos nossos contatos com as casas de oração, nos terreiros, nos templos e tudo. Mesmo assim, as informações dos sonhos geralmente nos chegam distorcidas. As experiências chegam à consciência distorcidas, tá? Ou seja, ainda somos muito movidos por nosso karma. Nós, homens e mulheres comuns, somos movidos por nosso karma, lei de causa e efeito, tá? Mas os indivíduos, a partir do momento que vão desenvolvendo uma superioridade espiritual, não é ser superior que eu quero dizer a outra pessoa, tá? Mas que vai se superando espiritualmente, vai tornando-se superior à sua sombra. À medida que nós crescemos espiritualmente, nós conseguimos nos colocar parcialmente acima das circunstâncias, certo? Tanto que o Ludwig afirma o seguinte, que determinadas predições que alguns videntes têm a nosso respeito podem ser alteradas de acordo com o tamanho de nossa vontade, tá? Predições podem ser modificadas conforme a nossa vontade, tá? E o homem de vontade, a mulher de vontade, pode ser considerado alguém que está em um bom caminho de desenvolvimento espiritual, desde que a sua vontade esteja alinhada com a vontade do eu superior, tá? Que é a manifestação divina em nosso íntimo ser. Vamos avançando. O Leadbeater afirma que, durante o sonho, o ego parece pensar através de símbolos. E à medida que, no sonho, o ego passa a controlar suas faculdades, ele se torna possuidor de poderes. Que poderes seriam esses? A capacidade de ir e vir, enquanto dormimos, para o lugar que queiramos ir. Certo? A capacidade de dialogar com inteligências espirituais de outros níveis evolutivos, além do nível humano de evolução. Tá? Se a nossa consciência se alinha com o nosso ego, nós comungamos desses poderes que o ego desenvolve. E podemos vivenciar experiências de grande valor enquanto dormimos. Certo? E aí ele começa a citar as causas dos sonhos. Os sonhos podem ser... Essa é a chamada verdadeira vontade. A verdadeira vontade é o seguinte... O que seria nossa verdadeira vontade? Quando nós descobrimos o nosso propósito, ou quando nós queremos descobrir o nosso propósito e nos empenhamos em descobri-lo, tá? Nós nos movimentamos nessa direção. O nosso propósito divino, o porquê aqui estamos encarnados. O que é que eu vim fazer aqui? Vim fazer tal coisa. Compreendo qual é a minha missão, me movimento para cumpri-la. Então eu estou alinhado com a minha verdadeira vontade. É a vontade espiritual. Tá? Quando você se alinha com sua verdadeira vontade, o universo se movimenta para que ela se manifeste. Quando se descobre, já não podemos mais fugir. Pois é, quando a gente descobre e quer de fato, né? Meu irmão Breno, salve tua força.
Então vejam bem, os sonhos podem ser gerados pelo próprio ego. À medida que o ego controla suas faculdades, ele pode gerar os sonhos, tá? O corpo astral sendo agitado por ondas de emoção e desejo, tá? Que circulam em todos os lugares, o corpo astral sendo afetado pode gerar sonhos. O nosso cérebro etérico sendo afetado por ondas pensamentos e por imagens várias, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, também pode gerar sonhos. E o nosso cérebro físico, mais denso, mais grosseiro, pode também gerar sonhos em formas pictóricas. Tá? E aí, por último, o Leadbeater encerra o livro tratando dos vários tipos de sonho, né? Ele fala da visão verdadeira, tá? Ele não considera a visão verdadeira como um sonho. Por quê? Porque de fato é algo real. O ego está vendo algo real. Tá? Então não é um sonho, é uma visão. Tá? Então, quando o próprio ego vê em... Vejam bem, o comentário que um amigo fez ainda há pouco, né? Quando o próprio ego vê em um plano superior na natureza, ou quando a informação é transmitida por uma entidade espiritual avançada ao nosso ego, aí nós temos uma visão verdadeira. Mas como assim, quando o próprio ego vê em um plano superior da natureza? Como assim? A parapsicologia tentou explicar e não conseguiu. O próprio parapsicólogo deixa claro, não temos como explicar isso através dos métodos científicos atuais. Talvez futuramente tenhamos como explicar, mas agora não temos. Um exemplo de visão verdadeira. Você está dormindo e tem um sonho lúcido em que ocorre um tsunami na Índia. E o sonho é tão real que você diz, meu Deus, vai acontecer uma tragédia na Índia. E quando você acorda, você liga a televisão e lá está acontecendo. O tsunami atingiu a Índia. Isso é chamado visão verdadeira. Mas como você pode ter tido essa visão antes que o fato acontecesse aqui, no plano tridimensional? Porque em algum nível existencial, paralelo ao nosso, o fenômeno já aconteceu e está vindo de lá para cá. Por algum motivo, o ego teve acesso a esse plano paralelo, obteve a informação e lançou para a tua consciência. É uma visão verdadeira. Tá? Ou uma inteligência superior à nossa, um ente espiritual superior, sentiu de te mostrar isso aí. Ele facilitou o contato. Ele mandou informação para o teu ego e o ego mandou para a consciência. Tá? É a visão verdadeira, não é sonho. A parapsicologia não explica porque o que a parapsicologia explica se chama precognição. E os parapsicólogos dizem a precognição pode ocorrer até 50 metros de distância. É o limite que o nosso inconsciente alcança para obter uma informação que a consciência desconhece. O inconsciente vai, tem a informação e joga para a consciência. Mas há um limite. Aquilo que acontece até 50 metros de distância. Tá? Ou uma conexão em cadeia. O meu inconsciente se liga ao inconsciente de outra pessoa e esse raio se estende, mas quilômetros de distância é inviável para a pesquisa parapsicológica. Há poucos anos sonhei com uma amiga que desencarnou. Foi muito real o sonho. Eu senti o abraço dela e ela me pedia para cuidar de uma pessoa em específico. É possível que ela tenha pedido, o espírito dela tenha entrado em contato contigo para pedir apoio a essa pessoa, sim. Considero plenamente possível. Bem, após a visão verdadeira, o Leadbeater cita aí o sonho profético. Tá? O sonho profético ocorre quando... Esse sonho profético é interessante. Tá? O ego calcula as possibilidades. Tá? Ele calcula as possibilidades várias para que uma situação aconteça. Ele calcula
e lança o resultado final do cálculo para a consciência. Então quando isso acontece, quando o ego calcula as possibilidades, né, e entrega à consciência o resultado final do cálculo, é muito possível que o sonho aconteça. Tá? É possível que o ego esteja preparando a consciência, preparando o indivíduo para vivenciar algo que o próprio ego quer que o indivíduo vivencie. Então ele calcula as possibilidades e lança o sonho profético à consciência do indivíduo. Um outro tipo de sonho que também é meio profético é o chamado sonho simbólico. Tá? É quando o ego se esforça em transmitir uma informação sobre o futuro, mas a mente não está preparada para receber essa informação, a mente não foi trabalhada para isso, tá? E o que é que acontece? A informação chega à consciência de modo simbólico, através de símbolos. Aí você vai ter que decifrar os enigmas para poder entender o recado do ego à consciência. Um outro tipo de sonho é o chamado sonho nítido. O que seria o sonho nítido? Seria uma lembrança mais ou menos confusa, mais ou menos clara de uma experiência astral. Você passou por uma experiência astral, mas não consegue recordar de tudo o que aconteceu. Tá? Entretanto, o que você lembra, o que a consciência acessa é de uma nitidez interessante. Tá? Seja essa lembrança de uma ideia passageira, ou seja essa lembrança uma espécie de dramatização de um contato real ocorrido nos planos sutis. Por isso é um filme, porque palavras às vezes não podem exprimir toda a reflexão. E por último, ele cita o sonho confuso. Tá? O que são os sonhos confusos? Podem ser lembranças de quadros desconexos produzidos pelo próprio cérebro. Pode ser a reprodução de uma corrente de pensamentos de outra pessoa ou de outras pessoas. Tá? Pode ser a manifestação de desejos terrenos, assim como pode ser uma espécie de vampirização. Tá? Entidades espirituais como, por exemplo, íncubos e súcubos podem estar se apresentando ao indivíduo ali adormecido para tentar drenar sua força vital, sua energia sexual. Certo? Bem, em linhas gerais, essa é uma síntese do livro Os Sonhos, o que são e quais são as suas causas, tá? Da Editora Teosófica. Quem quiser dar uma chegada lá no site da Editora Teosófica e adquirir esse livro. E é isso aí, meu irmão. Essa live deveria ter ocorrido às 20 horas. Já são 12h15 da madrugada. Então, vou desejando aí para todos vocês uma boa noite de descanso, rogando ao grande arquiteto do universo que nos abençoe imensamente. E a Jurema Santa Sagrada que nos ilumine bem muito, viu? Muita gratidão pelo acompanhamento aí do estudo. Que Deus e a Jurema Santa Sagrada nos abençoe imensamente. E até daqui a algumas horas. Bom descanso.